Boa tarde, 1h31 no Acre. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Gazeta Entrevista. Você que acompanhava o Gazeta Alerta, comandado pelo Astério Moreira, agora você está conosco aqui no Gazeta Entrevista. Não sei se o Laércio já apertou o biloto ali, mostrando as formas como você pode acompanhar o programa, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, e tem o 99989-1042. Esse é o número do WhatsApp, que eu peço a sua participação. Vai ser importante a sua participação. Hoje, o nosso convidado nos dois primeiros blocos do programa é Delúbio Soares, um homem que tem uma biografia cheia de controvérsias, cheia de polêmicas, tem uma vida partidária riquíssima de altos e baixos, não é? Ele foi tesoureiro do PT nacional e foi preso no processo do Mensalão, ficou 2 anos preso. A gente vai conversar com ele a respeito disso, foi expulso do partido, voltou. É uma história de militância aí, uma história, a relação do cidadão com o partido, com a política, tem muita coisa a ser dita. Eu peço a sua participação. Agora eu só vou lembrar, não é? A sua crítica, por mais que ela seja forte, ela não lhe autoriza a ofender ninguém. Ninguém vem ser convidado aqui para o programa para ser ofendido, né? É uma questão de civilidade e boa educação. Agora, meu irmão, crítica pode fazer, você sabe disso. 99989-1042, tá bom? Os 2 primeiros blocos do programa é com o Delúbio Soares, o ex-tesoureiro nacional do PT. Mas antes de conversar com o Delúbio, tem um recado para dar para você aqui. Atenção, atenção, vem aí o Mega Feirão Regional da IP. Compre o seu lote com condições nunca antes vistas. Loteamentos Portal da Amazônia, Nova Morada, Israel de Lira, Jardim Calafate e Nova Esperança. O Mega Feirão da IP será de 22 a 29 de julho na Central de Vendas IP, na Avenida Tucunaré, próximo à rotatória do Swiss Park. Não perca essa oportunidade de comprar ou renegociar o seu lote. Mais informações, ligue no 3214 1000. 3214 1000. Nos 45 anos da IP, quem ganha é você. Muito bem. Fica sentado. Fica sentado mesmo, pode ficar aí. Seja bem-vindo, Delúbio Soares. Um prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui com você, com os telespectadores, para que a gente possa conversar um pouco sobre a situação do Brasil e o que aconteceu nesse período a partir de 2005 para cá. Bom, eu vou já de imediato pedir para o Egli, meu amigo, por gentileza, se você puder, se fosse, já pode, né? Já filmou ali o Delúbio, se você puder filmar, porque isso aqui, de certa maneira, é digamos, o motivo institucional, digamos assim, para que o Delúbio Soares faça uma peregrinação por todos os estados. Ele está percorrendo assim? Ao contrário. Aqui assim? Ah, perdão. O Delúbio Soares está fazendo uma peregrinação por todo o país, conversando com a militância e, de certa forma, sentindo um clima. E eu acompanho o noticiário político, Delúbio, e você está com uma missão, e você me parece muito determinado nessa sua missão, e no meu entendimento, no meu modesto entendimento, é uma missão que me parece meio avexada, meio precipitada, que é colocar o nome do presidente Lula para a reeleição já a partir de agora. Você não está muito avexado não, rapaz? Política é cada momento, né? Cada momento a gente vive uma situação política. Nós estamos vivendo um momento político hoje muito rico. Nós tivemos uma dificuldade muito grande, principalmente nós do PT, em especial a minha pessoa, de 2005 para 2005, há 18 anos atrás, nós tivemos um advento muito difícil de superar. Mensalão. Que impactou muito a sociedade, inclusive a direção do PT, e que foi a história do Mensalão, CPIs, Polícia Federal, julgamento, né?
praticamente o linchamento público das pessoas que foram indiciadas naquela operação, até muita gente dizia, não, vocês já estão condenados, o STF vai dar só a pena. E foi isso que aconteceu. Outro dia, inclusive, o ministro Toffoli confessou isso. Não, condenei o Genuíno, que era inocente, e outros para diminuir a pena. Então, nós temos que ter isso claro, compreender a situação. Depois veio a Lava Jato, veio o impeachment da Dilma, veio a condenação do Lula, veio a prisão do Lula, a minha prisão de novo. Então, fui preso em 2 vezes. No Mensalão, que eu sofri uma pena de 8 anos e 10 meses. Cumpriu dois anos, né? Não, 4 anos. 4 anos. Aí entrei com pedido de indulto, foi concedido pelo ministro Barroso. E depois fui condenado no Mensalão, na Lava Jato. Pelo juiz da 13ª Vara e pelo TRF4 do Rio Grande do Sul. E aumentou minha pena, era 5 anos, passou para 6, fiquei 2 anos lá em Curitiba. E agora eu estou percorrendo o Brasil porque essa pena foi anulada pelo STJ. Né? E ganhei a última ação que existia no Mensalão também, que era uma ação de lavagem de dinheiro. Então, quero dizer, vim aqui, estou conversando com as pessoas, olho no olho, e mostrando para as pessoas que todas as acusações que eu tive, das 43 acusações que eu tive, criminais, todas essas ações eu ganhei todas. Somente a ação penal 470 que fui condenado, cumpri a pena, no momento correto eu vou pedir uma revisão criminal. Mas as demais eu ganhei todas. Né? Todas as vezes que eu fui à Polícia... Fui intimado a ir à Polícia Federal, nas oitivas, estive na Polícia Federal 93 vezes, né? E sempre era uma pergunta. O Lula sabia? Você fez isso a fazer do Lula? Eu não fiz, o que eu fiz é o normal, que o tesoureiro do PT naquela época tinha que fazer. A função do tesoureiro é viabilizar a estrutura para o partido e para as campanhas que o partido participa. Nós ganhamos uma eleição em 2002 limpa e hoje nós estamos em um momento novo. E o povo brasileiro, quero agradecer a população do Acre, a população que votou no Lula, aquela que não votou, que é o seguinte, a democracia é fundamental para o Brasil. O Lula teve tudo que aconteceu com o Lula, ele teve a capacidade e a coragem de colocar o seu nome à disposição, a população escolheu entre o ex-presidente que lá estava e o postulante que foi o Lula. No segundo turno, o Lula conseguiu 60 milhões de pessoas no Brasil, 60 milhões de eleitores, votaram em Lula e 58 votaram no outro candidato. Agora, olha, me perdoe, Udelube, deixa eu te mostrar, vou colocar aqui 2 percepções. Primeiro, uma que a pessoa não se identificou. Eu gostaria que vocês se identificassem, é importante vocês se identificarem. Diz aqui, ó, desliguei até a minha TV, PT, tô fora. Essa é uma. Aí tem uma outra aqui, uma outra telespectadora, essa se identificou. Itaã, mande um abraço para o meu amigo Delúbio, Nalu Gouveia, que foi deputado estadual aqui, minha amiga. Guerreira deputada, hoje conselheira do Tribunal de Contas. Essa primeira telespectadora aqui, desliguei até a minha televisão, PT, tô fora. Você não acha que essa sua peregrinação inflama alguns ânimos? Ou você acha que é justamente esse inflamar que é pedagógico? Não, pelo contrário, eu estou aqui numa TV, né, que teoricamente não apoiou nenhum dos 2 candidatos. Né? Não mesmo. Conversando com as pessoas, oportunidade de quem conhece, aprofundar o conhecimento. Quem não conhece e quem não quer dialogar com a gente não pode fazer nada. Mas nós temos que dar oportunidade, inclusive da pessoa desligar a televisão, a pessoa achar que o PT não é um partido correto, que os outros partidos. Mas o que é importante é as pessoas participarem da política, seja em qualquer instância. A nossa vida é regida pela política, é a política que melhora o salário, é a política ou que atrapalha o salário, é a política que arruma emprego ou aumenta o desemprego, que permite o desenvolvimento social. Né? Estava conversando ali fora. O agronegócio, eu sou do estado de Goiás, onde o agronegócio é muito forte. O agronegócio é uma coisa tão importante para o país e só existe o grande quando tem o pequeno. Certo. E a pequena agricultura é fundamental para o alimento que vem na nossa mesa. Então, não existe esse negócio do agronegócio e o pequeno agricultor, a agricultura familiar. Os dois têm que caminhar junto. Agora, o agronegócio é muito importante para o país. As grandes indústrias é muito importante. O Lula é originário da indústria brasileira.
né? Ele foi metalúrgico muitos anos, foi dirigente sindical muitos anos. É fundamental a gente compreender os dois lados. O lado da produção e o lado que produz. Quem produz são os trabalhadores. E o dono da produção, nós temos que conviver com ele, seja no campo, seja na cidade. Por isso que eu estou aqui dialogando com você, dialogando com a população, com as pessoas que estão nos assistindo, com muita humildade. Eu não sou dono da verdade, o PT não é dono da verdade, mas não gosta do PT, é dono da verdade, coisa nenhuma. Nós sempre fazemos, quando fazemos uma coisa que não está correta, a gente corrige. É fundamental isso na política. Tem aqui a Maria, do bairro Sobral, também está dizendo aqui, eu sou a Maria do bairro Sobral, eu também tenho nojo do PT. Boa tarde, Tahan, PT me dá nojo. Tem muito disso. Eu queria voltar ainda para essa ideia dessa relação do partido com você. Quando o Conselho de Ética expulsou você do partido, e depois você passou por todo esse processo, voltou para o partido e agora trabalha nessa militância nesse nível. Como é que isso foi para você, esse processo, Delúbio? Foi uma coisa bastante difícil, porque naquele momento, como eu disse no início da nossa conversa, a denúncia do deputado Roberto Jefferson, que o PT comprava deputados para votar com o governo, impactou a sociedade brasileira, impactou a direção do PT. E a própria Comissão de Ética que recomendou a minha expulsão. E eu fui expulso, com 39 votos no diretório contra 16. Depois de 7 anos, pedi a minha reconsideração, com muita humildade, fui reintegrado aos quadros do partido, com 60 votos contra 15 votos. Foi isso que aconteceu. Segundo, é muito importante a gente ter humildade política. Eu sempre fui uma pessoa que reconheci as coisas erradas que nós fizemos e reconheci as coisas certas. Você reconheceu o erro? Primeiro não teve. Não é que não reconhecer. Não teve o erro? Essa era a pergunta da CPI que valia $1 milhão. Lembra a CPI? Lembro. Da CPI. Não, fez errado, velho. Fizemos tudo dentro da regra eleitoral. E nós fizemos. Se era crime aquela questão do mensalão, era eleitoral. Não era crime penal, não era código penal. Nós fomos enquadrados num código errado, por isso que eu vou pedir revisão criminal. Porque tudo que foi feito ali foi eleitoral. Inclusive o Roberto Jefferson, quando foi fazer o depoimento no juízo, o dinheiro do PTB foi para pagar a dívida de campanha do PTB. Isso é eleitoral, isso não é criminal. Não teve, das 480 testemunhas, não teve uma que comprovou que o PT comprou o deputado para votar com o governo. Não teve um documento apreendido nas buscas e apreensões que comprovava isso. O relatório da Polícia Federal foi abandonado, porque o relatório da Polícia Federal dizia não teve compra de voto. O que teve foi pagamento de dívida de campanha. É o que está na nossa defesa. Agora, isso tudo, quando você conta uma mentira hoje, por isso que tem as fake news, contra outra amanhã, aí pega essas mentiras e transforma ela judicial, que é o chamado lawfare. É isso que aconteceu. Né? Inclusive o lawfare hoje, ele está totalmente... Nós estamos desconstruindo o lawfare e nós temos que desconstruir as mentiras colocadas. Porque a mentira contada uma vez, 2 vezes, ela não torna verdade. Mas muita gente acredita. Olha, o Luiz Carlos, da Vila Acre, que é um bairro aqui no 2º distrito da nossa cidade, diz o seguinte: Tahan, pergunte ao Delúbio se ele se sente injustiçado nos atos de corrupção onde ele se envolveu em atos de corrupção ou se admite a culpa no cartório. Luiz Carlos, da Vila Acre. Quer responder ao Luiz Carlos? Luiz Carlos, fique tranquilo. Não teve um ato de corrupção. Tanto é que todas as denúncias que foram imputadas a mim foram derrubadas. Era 43 processos. O único que eu fui condenado foi na ação penal 470, aquela famosa que o Joaquim Barbosa fez aquele teatro durante 6 meses na televisão, na TV Justiça e as demais televisões tinham que reproduzir. Então não teve nenhum ato de corrupção da minha parte. Por isso que eu estou aqui no Acre, né, que é um estado onde, na última eleição, o presidente Lula teve na casa dos 30% de voto e o Bolsonaro teve 70%. Não tenho vergonha de conversar com as pessoas que gostam do PT, as que não gostam. Todos nós temos uma coisa em comum no Brasil. Todos nós pagamos imposto. Todos somos brasileiros. E o sol brilha para todos. E eu quero conversar com você, conversar com as pessoas. Inclusive hoje eu vou fazer um ato na Assembleia Legislativa às 18h30 para conversar com as pessoas que lá quiserem comparecer. Né? Os amigos,
as pessoas que querem conhecer melhor. Agora, agressão não adianta, porque eu não vou responder a agressão de ninguém, porque eu sou um homem da paz. Olha, o R. Lima, radialista, ele está perguntando para você o seguinte, porque você falou que vai mudar, está batalhando para mudar a razão da acusação que está sendo feita. Não, eu fui condenado na ação penal 470. No momento correto, eu vou pedir revisão criminal. Revisão criminal. Ao STF. Mas vai demorar uns 5, 10 anos. Então aqui o radialista R. Lima está lhe perguntando o seguinte, já que você vai fazer essa mudança, fazer essa revisão... Pedir a revisão. E aí ele pergunta aqui, então você assume que houve crime eleitoral com o mensalão? Não, o mensalão não é que houve um crime eleitoral. Nós pagamos dívida das campanhas eleitorais, dos partidos aliados e uma parte do PT, naquele período. Isso foi público. E se isso fosse crime na época, já estava prescrito. Não houve essa denúncia. A denúncia que tinha foi que nós compramos deputado para votar com o governo. Eu quero lembrar que quando qualquer estudante de direito inicia no processo da universidade, fazendo seu curso de direito, os professores falam, se não está nos autos, não existe no mundo jurídico. Né? O pagamento das campanhas eleitorais que ficaram em 2002, que era o pagamento que eu, na época, porque o dinheiro saiu do banco, eu peguei um empréstimo, paguei as despesas para depois pagar o banco e resolver as questões que ficou para trás. Isso, se isso fosse crime, era crime eleitoral de 2002. Está prescrito, então isso não deve mais. Como eu fui condenado por compra de voto, fui condenado por corrupção ativa, eu corrompi o partido do Maluf, o partido do Valdemar, esse aí né? O partido do Roberto Jefferson, o partido do Bispo Rodrigues, que é da Igreja Universal, né? E corrompi o PMDB. Esses são os 5 partidos do qual eu fui condenado. Eu era corruptor desses partidos. Alguém olha para mim, eu tenho essa capacidade de corromper o partido do Sarney, o partido do Maluf, o partido do Valdemar, o partido da Igreja Universal. Eu não tenho a menor chance de fazer isso. Mas isso tudo acontece. Mas olha só, Delúbio, essas figuras, essas lideranças todas que você está colocando aí, claro, fazendo uma ironia, mas você há de convir que são lideranças políticas que o próprio presidente Lula teve que fazer costuras para poder garantir a governabilidade, não é? Mas eu concordo com isso. Inclusive, quero te anunciar aqui, eu defendo. Como eu sou só filiado ao PT, eu só posso defender. E as pessoas do PT, os companheiros do diretório, as pessoas que estão influentes no governo, os ministros, fazem aquilo que acham que pode fazer. Eu sou da tese que o presidente Lula, nessa eleição, ele foi eleito no primeiro turno, foi ao segundo turno, com 9 partidos, a maior aliança que o Lula já fez. Eu participei de todas as campanhas até 2005. Essa campanha no segundo turno teve 14. Depois do segundo turno ampliou. E se depender de mim, amplia mais ainda. Todos aqueles brasileiros que pagam imposto e concordam de aplicar o programa que o povo, os 60 milhões de pessoas, diz que é naquele rumo, valorizar o Bolsa Família, valorizar o salário mínimo, ter uma relação entre empresário e trabalhadores decente. E foi isso que foi apresentado. Todas as pessoas têm direito a uma casa para morar. Quem concorda com esse programa, que isso não é de um dia por outro. Quiser participar do governo, bem-vindo. Aqueles que concordam com outro programa, aquele outro programa que foi apresentado, não participam do governo. Eu sou dessa tese. Há muita gente que votou no outro candidato do segundo turno, quiser trabalhar com a gente, muito bem-vindo. A União Brasil está fazendo isso, né? Vários outros partidos estão fazendo. Nós viemos aí as 2 progressistas. 3 PEC, né? Que nós aprovamos. Uma no final do ano, o Lula não era presidente ainda, no congresso anterior. Aprovamos a PEC para substituir o teto do gasto, lembra disso? Aprovamos. E aprovamos a reforma tributária, né? Tudo com PEC. Com mais, a esquerda brasileira elegeu 130 deputados. 130. Não significa que os outros são de direita, mas a tradicional esquerda, PT, PSPT, a federação do PT, a federação do PSOL, o PSB, o PDT, os progressistas do MDB. Não, daí, olha, de 130 em 513, você vê o tamanho do desafio que você tem. E tem muita gente de centro. Bom, vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo agora. E eu queria entender um pouco melhor quando a política se vale da justiça. Queria entender quando a gente muda essa frase.
quando a justiça se vale da política, qual é o efeito que tem também? Vamos para o intervalo e já voltamos.